Dormiram o dia inteiro? Não. Não, né? Até parece, né? Chuva só foi no finalzinho. Chuva foi só no finalzinho. Que bom que a gente está se reunindo aqui para estudar a Bíblia. E hoje, como sempre, né? Sempre é cada vez um episódio mais interessante que o outro. E como eu já falei para vocês, nós estamos no meio do Apocalipse, no miolo. Só para recapitular, a literatura antiga dos hebreus e o Apocalipse usou essa literatura, apesar de estar escrita em grego, porque ele está mantendo a tradição. Ele era judeu também, não é? Eles faziam assim, eles escreviam uma coisa, aí eles escreviam parecido no finalzinho e no meio daquela literatura é a parte principal. E como nós vimos, o Apocalipse, ele é em forma de espelho, não é? O primeiro capítulo corresponde ao último, como se fosse um espelho, se olhando assim, o primeiro capítulo olhando o último. À medida em que a gente vai avançando, a gente vai percebendo mais isso também. Aí vem andando, né? O segundo capítulo, mais para o meio, ele corresponde ao penúltimo, né? E aí vai se aproximando. Não o capítulo em si, mas o terceiro bloco se aproxima do antepenúltimo. E vai indo num espelho. E o miolo, o meio, entre essas duas partes, é a essência do livro. E a gente está agora na essência do Apocalipse, que é o capítulo 12 ao 14. 12, 13 e 14, que fala dos três anjos também, que nós vamos ver. Hoje nós vamos ver o capítulo 13, que fala de duas bestas. Besta, uma que sai do mar e uma que sai da terra. Hoje besta é um palavrão, né? Não um palavrão, é um xingamento, né? Seu besta, né? E muita gente nem sabe a origem disso. Sabe o que quer dizer besta? Quem sabe? Tem o carro também, né? Besta quer dizer animal, tá? Então quando fala assim, sua besta, né? Seu besta está falando seu animal, seu irracional. Uma vez um amigo meu do interior falou que ganhou uma besta do pai dele. Eu ganhei, na verdade ele falou duas, ganhei duas. E ele veio do interior e eles usam essa linguagem, lá no norte. Aí ele falou assim, cara, eu ganhei duas bestas do meu pai. E eu pensei que eram duas vans, né? Dois carros enormes. Falei, é mesmo? Seu pai te deu dois carrão desses, como você vai fazer, né? Aí ele quase me chamou, ele me chamou de besta, né? Ele, não, seu tonto. Duas bestas quer dizer que meu pai me deu dois cavalos, né? Eu, tá. Então veja, quando na Bíblia fala de besta, o sinal da besta, nós vamos entender isso. Nós vamos ver isso mais na próxima lição, porque é bastante complexo. Nós estamos falando de animais, que João viu em visão, animais simbólicos, que lembram animais que Daniel tinha visto. Nós vamos tentar entender isso agora. O fato é o seguinte, mantenha em mente, nós estamos na parte central, na essência do Apocalipse. Deus está tentando mostrar por que é que a verdade é tão atacada, se existe verdade ainda e como Deus preservou ela. E como aqueles que querem manter o princípio da verdade podem ser perseguidos, mas eles estão abençoados por Deus. Hoje o pós-moderno fala que não existe verdade absoluta. É a ideia do pós-moderno, né? E é tudo relativo, né? É verdade para você? Então tá bom. Não é verdade para mim. A minha verdade é diferente. É assim que as pessoas falam hoje. E isso tem levado as pessoas a pensarem assim da Bíblia também. A Bíblia interpreta cada um como quer. Que? Isso aí é verdade para você assim, para mim assim. Claro, nós respeitamos os diversos pensamentos. Mas nós não podemos concordar que Deus deu várias verdades diferentes no mesmo texto. Né? É a verdade. Então, no Apocalipse, esse centro a gente viu no capítulo 12 da mulher perseguida. Lembram da mulher perseguida que a gente viu a semana passada? Quem é a mulher pura que foi perseguida pelo dragão? Só recapitulando. A igreja que se manteve pura com os princípios bíblicos e foi perseguida pelo dragão, que é o Satanás através dos seus instrumentos aí humanos e tal. E nós vimos que Deus protegeu a igreja durante um período, né? Que ela ficou perseguida 1260 anos e tal. Então ali já mostra que a verdade foi perseguida, mas Deus tem um povo com a verdade, que mantém a Bíblia. E hoje no capítulo 13 nós vamos ver como que o dragão que quis destruir a mulher, que aqui é representado pela besta também, como que ele tentou então entortar a verdade. Já que ele não estava conseguindo vencer os que mantêm a verdade, ele falou assim, e se eu distorcer a verdade? Para eles terem uma verdade que não é verdade. É o que nós vamos ver no capítulo 13, é a essência do Apocalipse. Não se assustem, mas hoje nós vamos ver coisas importantíssimas demais, talvez a gente nunca pensou, e que mexe com a nossa vida. Você fala, meu pai, isso é muito importante. E é escondido do público, mas Deus revelou, está na Bíblia, é a essência do Apocalipse, tá bom? Capítulo 13, ele fala de duas bestas, como eu falei, dois animais, que tem um símbolo ali. Vamos abrir em Apocalipse 13.
Nós vimos então o capítulo 12, que fala da mulher que está sendo perseguida, e nós vimos no final do capítulo 12 que o dragão, que é o diabo, né, um símbolo do diabo e os seus instrumentos, que ele se irou contra a mulher e foi fazer guerra com o que restou dela, os últimos, que ainda querem guardar a mensagem bíblica, não tradições humanas. Os que guardam os mandamentos de Deus, diz lá. Mas vamos então para o 13. Veja que o capítulo 12 e 13 estão tão ligados que o finalzinho do versículo 17, alguns não sabem se ele faz parte do capítulo 13 ou se ele é o último do 12. Na minha Bíblia, na minha tradução, o capítulo 12, 17, o último, diz assim, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o que sobrou, os que guardam os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos de Deus são mesmo? 10, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na minha Bíblia aparece essa frase aqui também, ó. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Mas para alguns, essa parte, e se pôs em pé sobre a areia do mar, é o capítulo 13, versículo 1. Tem alguma Bíblia assim? Não. A pessoa que dividiu a Bíblia em versículos foi na Idade Média. Isso ficou meio assim, alguns colocaram para lá, porque quem se colocou na areia do mar? Quem se colocou em pé sobre a areia do mar? Claro que é o dragão, tá? E aqui vem o capítulo 13, verso 1. E eu vi subir do mar uma besta, um animal, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, coroas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, esse animal, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão que estava perseguindo a mulher, Satanás, deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vamos parar por aqui. Para nós que vivemos hoje no século 21, estamos desacostumados com a Bíblia, a gente vai tentar dar uma interpretação nova a partir daqui. O que será que ele quis dizer? E tentar criar. Mas João está dando um símbolo que já tinha lá onde? No Antigo Testamento. Um símbolo que Daniel usou. Quando Daniel vivia em Babilônia, 600 anos antes de Cristo, Deus mostrou para ele os reinos que viriam. E Deus mostrou para ele, ó, Daniel, aqui você está em Babilônia, certo? Mas esse reino que é tão poderoso vai passar. E aí ele mostrou animais. Falou assim, ó, esse primeiro animal, essa besta, é Babilônia. Aí depois vai vir outra besta, outro animal vai vencer aquele, é a Medo-Pérsia. Depois vai vir outra besta, outro animal vai vencer esse, que é a Grécia. E vai vir um outro animal também, um outro reino. Diferente, terrível, espantoso, um monstro, que era Roma. Vamos ver essa passagem em Daniel para a gente entender? Daniel capítulo 7. João, você vai ver claramente que João está usando um símbolo. Quando ele falou, vi uma besta emergir do mar, na hora, Daniel capítulo 7 veio na cabeça deles. 7 e 8 na verdade. Tá? Então vamos abrir lá. Para a gente entender o que Deus está falando. Todos têm Bíblia? Alguém quer uma Bíblia aí? Veja o que é que nós vamos descobrir aqui hoje, que fantástico. Isso aqui está escrito há milênios. Mas muita gente não sabe disso e Deus deixou preservado para nós, graças a Deus. Daniel capítulo 7, olha que interessante. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Ele estava em Babilônia ainda. Aí ele fala, Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Oi? É importante, porque sempre a Bíblia, quando fala no primeiro ano aqui do Belsazar, isso é histórico. É história. Na história humana, a gente sabe do rei de Babilônia, Belsazar. Sabe o ano em que ele estava e tudo. Exatamente. Então é importante isso, estudar com a história humana. Eu não sou bom para decorar datas, mas tem a data em que ele viveu e tudo mais. Quando ele foi vencido ou quando Daniel teve a visão? Primeiro ano de Belsazar, 505 por aí, né? Vamos ver. Então Daniel ele foi levado para a Babilônia no ano 605 mais ou menos, ou em uma outra remessa. Então Daniel já tinha aí perto dos 100 anos ou mais, então, se for o ano
105, mais de 100 até. Tá? Então veja só, no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, igual João. E João bebe muito de Daniel, para poder se comunicar com os cristãos em código. Quando estava no seu leito, Daniel, e ele escreveu logo o sonho e relatou a essência de todas as coisas. Falou Daniel e disse, olha o sonho dele. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Lembra de mar? Populações? Em João ele explica isso. Populações e ventos, guerras, tumultos, movimentos. E ele fala assim, 4 animais. E na tradução antiga, antes dessa, se não me engano, Almeida, essa aqui é a tradução Almeida, Revista e Atualizada. Se não me engano, uma versão antes dessa tradução fala bestas. Se não é uma, é 2 antes. Mas eu não gosto daquela tradução que chama homem de varão, mulher de varoa, jovem de mancebo. É uma linguagem esquisita. Gosto mais dessa tradução. Mas fala bestas, tá? Então ele fala assim, verso 3. 4 animais ele viu, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do... Quando João fala assim, e então viu uma besta subir do mar. Os cristãos que liam a Bíblia já falavam, ele está usando o código de Daniel. Tá? E eu já vou explicar o código antes da gente ler tudo. Depois um anjo vem e explica para Daniel. Daniel quer entender a visão e não consegue. Aí lá no capítulo 7, versículo 17, 7 e 17, o anjo vem e fala para ele, Daniel, estes grandes animais, ou essas grandes bestas, que são 4 reis, ou reinos, a tradução pode ser as mesmas coisas, que se levantarão da terra. São 4 reinos, Daniel. Então veja, um ia vir atrás do outro. Mas Daniel estava preocupado com a 4ª besta, que é o que João vai falar. Nós vamos ver lá na frente daqui a pouco. Primeiro vamos entender essa questão. Aí olha que interessante. Versículo 4. Então a gente já sabe que é um reino, né? A gente viu a explicação já. Verso 4, volta lá. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, ele foi levantado da terra, posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dada mente de homem. Isso aqui é Babilônia, tá? O reino que Daniel vivia. O Nabucodonosor era o cabeça desse reino, era um homem poderosíssimo. O símbolo da Babilônia era o leão, e ele vê um leão. Até hoje tem um portal de Ishtar, num dos museus, acho que em Londres, tem um portal que levaram da Babilônia para lá, e você vê os leões alados assim na parede. Leões alados. E Deus usou esse símbolo para representar a Babilônia. E diz que ele ficou de pé. Uma das poucas coisas. Babilônia foi anulada. E aí ele fala assim no verso 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal. Ele viu 4. Agora veio o segundo, semelhante a um... Então guarda bem isso, o primeiro era um leão, o segundo um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Eu vou falar rapidamente, um dia a gente pode estudar só Daniel. Aqui é o reino que veio, que detonou com Babilônia e virou o Império Mundial. Era o reino Medo-Persa, eram 2 em 1. Por isso que ele fala que o urso estava sobre 2 lados e levantou sobre um. E eles tinham 3 presas principais, eu não lembro os nomes dos líbios. Tinha 3 povos principais que eram as 3 costelas na boca. Versículo 6, depois disso continuei olhando e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo. Leão, urso, leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. E tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois da Medo-Pérsia, gente, veio Alexandre o Grande. Alexandre o Grande veio e varreu a Pérsia, tomou conta e virou o Império Mundial, a Grécia. E depois que Alexandre o Grande morreu, 4 generais tomaram conta do reino, um reino poderoso. E por isso que aparece o leopardo depois com 4 cabeças. Interessante. Leão, urso, leopardo e o 4º era um animal indescritível. E ele viu uma visão, tá bom? Do que viria no futuro. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, a 4ª besta, que nós vamos ver lá no Apocalipse, que é esse que João vê. O 4º animal, de que maneira que ele era? Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno,
diante do qual, dos 10 chifres, um subiu, 3 foram arrancados para subir esse um, e nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência, com arrogância. Agora, mais um pouquinho para frente, ele fala assim, ó, só para pular aqui que a gente quer ver o Apocalipse lá. Versículo 15, Daniel fala assim, ó, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, na visão dele, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Como nós lemos, esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas no final, não é, os santos do Altíssimo receberão um reino. Mas ele queria saber o quarto animal. Gente, mas por que o quarto animal é tão feio, né? O primeiro parece um leão, o segundo parece um urso, o terceiro parece um leopardo, mas o quarto é um tiranossauro. O que é aquilo, né? Terrível, espantoso. E ele fala isso, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que tinha sobrado. Esse reino foi o reino de Roma. Roma foi um poder sanguinário mais do que todos os outros. Roma matava mesmo, triturava, tá? E era conhecido como o reino de ferro. Depois, numa outra visão, ele vê como pernas de ferro. Aí depois lá na frente ele relaciona com o ferro. E veja que interessante, foi no reino de Roma que Jesus foi crucificado. Foi no reino de Roma que os cristãos foram perseguidos e mortos. Então ele fala que esse poder era diferente dos outros. Então olha só, isso aqui se cumpriu de maneira tão precisa, gente, esses 4 reinos que vinham, Daniel ainda estava em Babilônia. Ele não sabia, ele previu antes que ia vir Medo-Pérsia, deu as características, Grécia, deu as características, e Roma. Os críticos da Bíblia que não acreditam em inspiração divina, que Deus vê o futuro, eles dizem que Daniel foi escrito depois. Eles falam, não, esse livro aqui foi escrito uns 200 anos antes de Cristo, porque como é que ele ia saber, né? Então ele escreveu como se os reinos fossem no futuro, mas ele já tinha visto isso, porque eles não acreditam. Mas Daniel fala, eu no primeiro ano de Belsazar tive um sonho. Ele viveu antes de acontecer. Os críticos não creem, mas eu creio. Deus revelou o futuro para Daniel, assim como revelou para João. Agora olha que interessante. Daniel viu a partir daqui, de onde ele estava, lá atrás no passado. Ele viu a partir do reino que ele vivia, que era qual? Babilônia. Então ele viu a partir de Babilônia, o leão. Aí depois ele olhou para frente e viu Medo-Pérsia, o urso, né? Viu a Grécia, o leopardo, e viu o animal terrível, que era Roma. João, lá no capítulo 13, ele vivia em qual período? Ele já vivia em Roma. Então ele vê 2 bestas, mas a primeira que ele vê é essa que ele vive agora já. Ele ignora as outras 3, mas ele dá uma característica interessante. Volta lá para o capítulo de Apocalipse. Vocês viram como que a Bíblia é profunda, gente? A Bíblia é fantástica, gente. A palavra de Deus é maravilhosa. Não, Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por isso. Então, ó, volta lá, Apocalipse 13. Olha que interessante. Ele viu, vamos ver o 1 de novo, vi emergir do mar, aí o cristão já, Daniel, uma besta que tinha 10 chifres, e lá nós vimos que ela tem 10 chifres também, vocês lembram disso? Então, na hora, eles falaram, ele está falando de Roma, tá? Na hora os cristãos entenderam. E se ele escrevesse Roma, os romanos iam fazer o que com ele? Iam rasgar as cartas e não ia chegar nunca aos cristãos. Então ele usou um código falando de Roma, sem Roma saber. Tá? Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, o animal, era semelhante a leopardo. Olha que interessante. Era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ele viu um pouquinho de cada reino em Roma. Ele viu de maneira reversa. Ele viu Roma com todo o seu paganismo, com todo o seu poderio, mas com um pouquinho de característica da Grécia, e tem muito de Grécia em Roma, com um pouquinho da Medo-Pérsia e um pouquinho de Babilônia. Está falando de Daniel capítulo 7 ou não está?
É bem claro isso, né? As mesmas palavras, tá? Aí, olha que interessante no versículo 3. Então vi uma de suas cabeças, de Roma, o animal, uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, o quarto animal. Atenção, nós vimos que Roma teve um poder tremendo sobre a igreja, e quem não queria seguir era perseguido, até 1700 e, vocês lembram? 98. Quando Napoleão mandou fazer o quê? Vocês lembram? Prender o... Lembram disso? Quando Napoleão mandou prender o Papa, foi uma ferida mortal na igreja. A igreja perdeu muito poder, muita moral. Prenderam o Papa, gente. Não vai cair um raio na cabeça desse homem? Não, tudo normal. A igreja foi ferida de morte. Roma, o dragão, a besta de 7 cabeças, nessa linguagem. Só que ele diz que essa ferida mortal foi curada. Com o tempo, essa ferida mortal seria curada e o povo voltaria a considerar Roma acima de tudo. E isso está acontecendo. Está acontecendo e vai acontecer. Roma vai dominar de novo, não como um império secular, mas como um império religioso, misturado com o governo também, para o governo apoiar e dar força. Nós vamos entender mais disso. Olha que interessante, verso 4. E adoraram o dragão, que acaba adorando o dragão, que é ele que dá poder para a besta, porque deu a sua autoridade à besta. O verso 4 eu estou lendo. E também adoraram a besta, esse poder secular, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e o que, gente? E blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Lembram dos 42 meses? 1260 anos que a gente viu, que aparece várias vezes na Bíblia. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado, foi-lhe permitido, no caso, também que pelejasse contra os santos e os vencesse durante um bom tempo. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos aonde? No livro da vida, que está no céu com os salvos, tá bom? Se alguém tem ouvidos, ouça. Agora veja que interessante, vamos captar o que aconteceu aqui na história. Deus é maravilhoso. Deus mostrou antes que acontecesse. Tá bom? Então olha só, nós vimos o versículo 1 já. Olha os simbolismos. A besta nós já vimos em Daniel 7, não é? Que quer dizer reino. Tá bom? Rei, reino. Nós vimos que mar, nós já vimos também antes. Apocalipse 17:15 quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Um monte de gente. Os 10 chifres em Apocalipse 17:12 fala de reinos também menores que sairiam de Roma. E aliás, Roma, depois que ela passou, vieram a Europa foi dividida em 10 reinos, tá? Os alamanos, que virou a Alemanha, os burgundos. Sim, representa como 10 chifres de Roma, que depois virou 10 reinos. Nós vamos ver mais um pouco disso, tá? E as 7 cabeças também, Apocalipse 17:9, são os poderes aí. 4 animais, nós vimos em Daniel. Daniel viu Babilônia como um leão com asas, depois viu um urso, tá bom? Depois um leopardo e um animal terrível e espantoso. Cada desenhista imagina de um jeito, tá? Com 10 chifres, tá? Esse animal terrível e espantoso era diferente dos outros, tá? E o anjo explicou para ele, ó, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão desse mesmo reino. Quando o poder de Roma acabou, a região que ela dominava virou o que hoje é a Europa, começou com 10 nações. E aí virou depois a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, os anglo-saxões virou a Inglaterra e tal. Então Deus mostrou isso aí. Por isso que os críticos de Daniel falam, não, ele não escreveu antes, não é possível, ele escreveu depois. Eles não creem que Deus pode ver o futuro. Agora olha que interessante, Daniel fala assim, ó, estando eu a observar os chifres, a gente leu isso, e estava olhando os 10 chifres. Eis que um outro chifre pequeno saiu, diante do qual 3 dos primeiros que já estavam foram arrancados. Sabe quando está saindo um dentinho assim na criança e arranca o outro que está na frente? Ele diz que um chifre saiu e arrancou 3.
E nesse chifre havia olhos e uma boca que falava com insolência. O papado, gente, quando quiseram dar o poder para um homem ser o cabeça da igreja, 3 reinos dos 10 foram contras. 3 deles. Os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Os visigodos ou os vândalos? Por isso que até hoje você fala que quem quebra as coisas é vândalo, né? Eles colocaram eles como errados, né? Interessante, desapareceram. Eles foram exterminados porque eles não concordavam com um cabeça, um homem, cabeça da igreja. Então Deus mostrou um chifre pequeno saiu, caiu 3. E esse chifre pequeno tinha olhos, porque ele é representado numa pessoa, num homem. E falava com arrogância, com blasfêmia. Mas por que, gente, o Papa falava com arrogância? Nós vamos entender isso. Porque ele se colocava no lugar de Deus. O pontífice, quer dizer, a ponte entre o homem e Deus, no lugar de Jesus. Arrogância. Nós vamos ver mais disso. Olha só, aqui estão os 10 reinos iniciais da Europa, que depois se dividiu em muitos mais reinos, né, países. Ó, os alamanos, lombardos, ostrogodos, érulos, burgúndios, francos, virou a França, anglo-saxões virou a Inglaterra, os suevos, tá bom? E Deus mostrou isso, não dá tempo da gente estudar agora, numa outra visão de Daniel, no capítulo 2, que os pés, que era a Europa, ia ficar tudo dividido, né? Olha aqui, ó, os alamanos virou os alemães, os burgúndios, os suíços, os francos, os franceses, os lombardos, os italianos, saxões, os ingleses, suevos, os portugueses, ó, nós somos descendentes dos suevos, visigodos, os espanhóis. E aqui, ó, érulos, vândalos e ostrogodos são os que foram extintos dos 10, tá? Então, quando se fala de vândalo, é porque eles queimaram o nome de um povo que foi contra o papado. Esses vândalos. Ficou negativo o nome hoje, né? Interessante. E Roma está lá até hoje. Você sabe que o Coliseu foi onde esse animal terrível, espantoso, pisou e triturou não só gladiadores, mas cristãos que não concordavam com o governo romano, com a igreja romana, eram torturados e mortos. E o povo assistia e achava legal. Eles punham os cristãos para ser comidos por animais selvagens, eles punham eles como tochas humanas, queimando vivos ali para acender de noite. Tem um museu de bonecos de cera que tenta imaginar como que, mostrando as máquinas, como que eles usavam para torturar os cristãos, porque eles não concordavam com a igreja. Como nós lemos, foi-lhe dado que fizesse guerra com os santos e os vencesse por um tempo, tá bom? Eles pregavam nas cavernas, como nós falamos. Tem até hoje alguns museus aí no meio das cavernas, das montanhas, mostrando aonde eles adoravam os cristãos. Aí nós lemos também que João viu uma das cabeças golpeadas de morte, que foi em 1798, quando o Papa foi preso e a igreja perdeu a força. Só que ele viu que essa ferida mortal, depois de um tempo, seria curada e a terra ficaria encantada. E aí Roma, então, gente, tem duas forças. Roma pagã, que era só o império, e depois ela tinha poder ainda e se tornou Roma papal. Não era a preocupação da igreja que estava em jogo, era a preocupação do poder, de manter o poder, tá bom? E deixa eu falar uma coisa aqui. Quando nós falamos de história com Hzão bem maiúsculo, de fatos, nós não tentamos ofender ninguém. Veja, a gente respeita os católicos, a gente está falando um fato histórico. É a mesma coisa que ter aqui um monte de alemão e eu falar assim, não vamos falar do que o Hitler fez, porque tem alemão aqui. Você entendeu? Não tem nada a ver, não é? O que o Hitler fez não foi você que fez, né? Ou se tem aqui descendente de italiano, Mussolini, não é? Às vezes tem alemão que eu conheci que o avô deles concordava com o Holocausto, já pensou? Concordava, ele falou, não, meu avô concordava. Mas a gente tem que contar a história. A gente não pode falar assim, não vamos falar da história do Paraguai com o Brasil, porque aqui tem Paraguai. Mas não foi eles que fizeram, nem foi a gente. História não pode ser pulada, história tem que ser contada, tá bom? Então, quando a gente fala o que aconteceu, o que a Bíblia diz, nós não estamos dizendo que estamos contra os católicos. Estamos mostrando o que aconteceu na história, tá bom? E ele fala, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Nós vimos. E aí, ó, ele pegou um pouquinho de cada reino. De Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho. Diz lá em Isaías isso, tá bom? O pecado e a transgressão à lei de Deus. Da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol. Os Medo-Persas adoravam o sol. E Roma copiou isso. O dia do sol, o domingo,
o antigo culto persa chamado mitraísmo. Dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus Sol. Até hoje, em alguns países, o domingo tem o nome de Dia do Sol, por causa que eles herdaram isso dos persas. No primeiro dia da semana, até em inglês, até hoje é assim, né? Se não me engano, em alemão também é. Eu não sei alemão, mas me disseram que em alemão também é Dia do Sol. Tá? Então veja, dos mitraitas, dos adoradores do Sol, Roma pegou uma característica, a adoração ao Sol, e entrou na igreja. Tá bom? E da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. A Grécia fazia isso e Roma copiou e inseriu na igreja. Qual é a ação dessa besta de Roma que João vê no Apocalipse? Foi-lhe dada uma boca, quer dizer, ela tem essa autoridade de fazer e proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Tá bom? O que é blasfêmia? Blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados. A gente sabe disso porque tem um episódio na Bíblia que podemos ler. Tá? Em Lucas, se você quiser ver na Bíblia, anotar, diz assim, ó, os escribas e fariseus arrazoavam, né, discutiam entre si, dizendo, quem é este, falando de Jesus, quem é este que diz blasfêmias? Eles diziam que Jesus estava dizendo blasfêmia. Vamos ver o que é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, na Bíblia, blasfêmia é alguém dizer, meu filho, seus pecados estão... Ué, mas não é Deus que perdoa? Sou eu, estou no lugar de Deus? E quando na Bíblia fala, então, que essa boca falava blasfêmias, quer dizer que esse poder se pretendia passar por Deus perdoando os pecados do povo. Vem aqui e eu vou te receitar como perdoar o seu pecado. Você ora tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, que está limpo. Ué, e Jesus, e Deus, e o perdão, e a graça? Então, na Bíblia, blasfêmia é achar que pode perdoar o pecado dos outros, você mesmo. Se a pessoa pecou contra você, sim, né? Mas não os pecados dela contra Deus. Ó, em João 10,33 é outro trecho que mostra isso. Ó. Responderam-lhe os judeus para Jesus. Não é por obra boa que te apedrejamos, eles falaram para Jesus. E sim por causa da... Estavam falando para Jesus que ele tinha blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles queriam apedrejar Jesus por blasfêmia, porque ele dizia que podia perdoar pecados e porque ele se fazia de Deus. Ó, nós te apedrejamos por blasfêmia. Eles queriam apedrejar, mas não conseguiram. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então esse poder que fala blasfêmias, perdoa pecados, isso é blasfêmia, e se passa por Deus. Vocês sabiam que o nome do Papa, Vicarius Filii Dei, vigário, filho de Deus, vigário quer dizer substituto, está se passando por Deus, a ponto de querer mudar a lei de Deus, de pegar a lei que Deus escreveu e quebrar com uma talhadeira assim. Lá em Daniel 7, quando a gente viu, falando das bestas, dos reinos, uma das características que o anjo depois explica para Daniel é que esse poder, o quarto animal, Roma, teria a pretensão de mudar a lei de Deus. Vocês sabiam que as pessoas hoje não conhecem os 10 mandamentos? Se você fizer uma pesquisa na rua, é até legal se a gente fizesse um dia, pegar uma câmera, um microfone e sair na rua perguntando, escuta, você sabe os 10 mandamentos? E vocês vão ver que ninguém sabe. Quer dizer, 0,00000 pouquinho sabe. Alguns sabem. As pessoas vão lembrar não matar, não roubar, não adulterar, né? E alguns vão falar 10 mandamentos, mas que não são os da Bíblia. É os que Roma mudou. Sabiam disso? Roma mudou os 10 mandamentos de tal forma que as pessoas que hoje recitam os 10 mandamentos não falam o que está na Bíblia, falam o que Roma mudou. É impressionante. Repito, não estou falando mal da igreja, estou falando história, fatos, tá bom? E que a Bíblia mostrou, tá bom? A gente já viu que foi lhe dada uma boca que profere blasfêmia, né? Que persegue os cristãos por 42 meses, a gente já viu isso, né? Cada dia vale um ano, a gente já viu, vimos na última vez também, os 1260 dias, vimos que começou em 538, foi até 1798, então aparece bastante na Bíblia. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
que deu-se-lhe ainda autoridade sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Eles venceram os santos, queimaram eles na fogueira, fizeram de tudo, tá bom? E ele disse que viu uma das suas cabeças feridas de morte, a gente já leu, e que ela seria curada. A ferida de morte está aqui, a gente viu isso várias vezes, mas isso é um ponto importante em Daniel e no Apocalipse. O Papa Pio VI, em fevereiro de 1798, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. E olha só, Apocalipse 13:10. Ele foi preso, o Papa, e morreu no cativeiro. Por isso que lá no Apocalipse diz, se alguém leva para cativeiro vai. Ele mesmo foi para o cativeiro depois, né? Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui está um ponto interessante. Na Bíblia fala, nós lemos que vão adorar esse poder. Como adorar? Quando nós respeitamos e obedecemos a lei de alguém, nós estamos considerando esse poder. Só que na Bíblia, como esse poder mudou a lei de Deus, se eu respeito a lei de acordo com esse poder está no lugar de Deus, então eu estou adorando esse poder. E nós vamos ver o que eles fizeram na lei de Deus agora, tá? Que poder religioso terreno alega ter poder para mudar a lei de Deus? Um poder só religioso, que é da Igreja Romana. Isso aqui, ó, é história, gente, isso é fato, a gente tem que usar documentos, tá? Ó. Aqui, ó, Papa Léo VIII, em 20 de junho de 1894, ele escreveu, tem esse documento, ele disse assim, ó, nós, os papas, ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele é chamado de Papa. Papa quer dizer o que em italiano? Papai. É o papai, mas na terra. É o maior dos humanos na terra. Olha que coisa. Tá? Então, na linguagem bíblica, Deus profetizou isso. Uma boca que profere blasfêmia, se coloca no lugar de Deus. A Bíblia fala que não tem um humano na terra representando a gente. A Bíblia diz em Timóteo que só tem um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Tá bom? Olha esse documento aqui, ó, de 1958, Conselho do Catecismo dos Padres de Trento. Esse documento diz o seguinte, de 1958. A Igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e observância do dia de sábado para o domingo. Será? Nós vamos ver isso. Nesse documento aqui, ó, Catholic Record, o Registro Católico, 1º de setembro de 1923, eles dizem assim, ó, o domingo é a... O que está escrito lá? Nossa marca de autoridade. Nossa, da igreja. Eles mudaram a lei de Deus. Na lei de Deus, se você for ver em Êxodo, capítulo 20, lá estão os 10 mandamentos. E lá fala que o dia de guarda é o sábado. Mas a igreja romana mudou para o domingo. E para eles esse é o maior orgulho deles, de ter mudado a lei de Deus. Eles falam, essa é a nossa marca, nós mudamos e o povo segue. Olha que coisa! Eu não me lembro que Papa, mas um dos papas falou que todos os protestantes que tanto criticam o papado da Igreja Católica, ao celebrarem no domingo, estão obedecendo o Papa. Exatamente, eu já vi esse vídeo. Eu trouxe um outro que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eles têm... não o povo não sabe, o povo quer servir a Deus, o povo não vai investigar o que está acontecendo. Mas a cúpula, os líderes da igreja, eles têm orgulho de ver que o mundo guarda o domingo. Porque nós mudamos, eles dizem, nós mudamos, a igreja está acima da Bíblia. Nós mudamos e o povo segue. E aqui nesse documento fala, é a nossa marca de autoridade, é o carimbo. Ele diz aqui, ó, nesse documento, hein, se você quiser procurar depois, a igreja está acima da Bíblia. E esse é o maior erro que Roma cometeu. Nós já tratamos disso. Quem está acima? Quem deve estar acima? A igreja ou a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja tem que viver de acordo com a Bíblia. Mas a igreja romana diz que a igreja está acima da Bíblia. Então a gente interpreta a Bíblia de acordo com a igreja. Olha que coisa. Se a igreja achar que aqui não é assim, aqui é assado, então tá bom, igreja. Mas a palavra de Deus não muda. Tá? Então eles falam assim, ó, a igreja está acima da Bíblia e esta transferência da observação do sábado é prova desse fato. Deus profetizou isso e no Apocalipse diz ali, ó, que irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o que sobrou no final dos tempos, os que guardam os mandamentos de Deus. Mas eu guardo os mandamentos de Deus do jeito que Deus ensinou ou do jeito que Roma mudou, tá? E tem o testemunho de Jesus. A lei de Deus é importante? Os 10 mandamentos são. Provérbios 28:9 diz assim, ó, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, os 10 mandamentos,
até a sua oração é... Imagina alguém que fala assim, ó, eu guardo 9 mandamentos, eu só não guardo um, eu só mato. Né? Aí eu vou ler, eu vou orar, Senhor, olha, eu guardo 9 mandamentos, mas meu filho, você está matando, né? Né? Ou então fala assim, ó, eu guardo 9 mandamentos, só não guardo um, eu só adultero, só pulo a cerca. Né? E aí vai orar, Deus fala, filho, tá errado, né? Você está adulterando. Então até a oração é abominável se a gente quebra a lei de Deus. Em Salmo 119, 165 diz assim, ó, grande paz tem os que amam a tua lei. Vamos ver rapidamente aqui para terminar. A história mostra como surgiu o domingo como dia de guarda. Na Bíblia, os 10 mandamentos estão assim, está em Êxodo 20, se você quiser ver depois em casa. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura para fazer culto. É um mandamento, mas esse aqui é ignorado. Esse desapareceu, tá? E aqui estão os mandamentos. Ó. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem nada do próximo, nem o boi, nem o jumento. Olha o que Roma fez. E assim o povo aprendeu. Pegaram os 10 mandamentos, ali é como está na Bíblia, aqui é não na Bíblia. Por enquanto está inteirinho. E eu tentei arrumar isso aqui em casa, mas vai aparecer tudo bagunçado aqui, uma pena. Mas olha só, primeiro eles riscaram o segundo mandamento. E aí, se você for ver as pessoas hoje, você conhece os 10 mandamentos? Ele vai falar assim, sim. Como é que eles falam primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Na verdade, não terás outros deuses, tá bom. E o segundo, eles pulam para o terceiro. Não dirás o nome do Senhor Deus em vão. Por que pula para o terceiro? Porque a igreja arrancou o segundo mandamento do catecismo. Porque para eles as imagens eram importantes. Então eles falaram, a gente não pode ensinar isso para o povo. Tira o segundo mandamento. E o povo continua com as imagens. E aí o primeiro é esse. O segundo, na verdade, é o terceiro. Eu tentei arrumar isso aqui em casa, por isso que eu acabei me atrasando também. Eu fui fazer em cima da hora. No slide original aparece tudo bonitinho, tá? Aparece o 2 em cima do 3 e tal, tal, tal. Aí no final ficou 9 mandamentos. Como é que eles arrumaram isso? Ah, sim, nós vamos chegar lá. Eu mudei de computador e ficou tudo esquisito, olha só. Uma pena. Ficou estranha a tela. Mas olha o que aconteceu. Eles riscaram o segundo mandamento, não existe mais, não farás imagens. Aí eles falam, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí depois o segundo, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na verdade, esse é o terceiro, que eles tiraram o segundo. E aí caiu cada um número, certo? O terceiro mandamento, para eles, é guardar domingos e feriados. Mas na verdade ele é o quarto mandamento e fala para guardar o sábado. Mas eles arrancaram um, então todos eles caíram numa posição. Aí como eles arrancaram um mandamento, ficou só 9. Aí como eles fizeram para manter o número de 10? Aí ficou assim, 9, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e 10, não cobiçarás as coisas alheias. Mas na verdade esse é só um. Mas como tirou o segundo para manter... Como é que vai falar? Vamos agora guardar os 9 mandamentos? Que esquisito, né? Então eles falaram, esse aqui tem bastante coisa. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o boi, o jumento. Aí eles falaram, 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. É isso? É isso que fala. E 10º, não cobiçarás as coisas alheias. Como se a mulher do próximo não fosse coisa alheia, né? Não é interessante? E aí ficou assim, ó, bonitinho. Aí é que tá, porque Roma conseguiu contaminar o mundo todo com a sua ideia. Por isso que eles têm esse orgulho. Por isso que fala que o mundo todo se engrandeceu com a besta. Sim. Mas mesmo com a preocupação de seguir a Bíblia, veja só o que aconteceu. Martinho Lutero rachou a igreja em 1517. Vai fazer 500 anos esse ano, em setembro, outubro. Ele pregou na porta da igreja, que só tinha uma. Quantas igrejas tinha no ano 1517? Só tinha uma, que era romana, só. E ele pregou na porta da igreja 95 teses da igreja. O povo viu aquilo e falou, gente, está tudo errado, vamos seguir a Bíblia e tal.
E mesmo com o desejo de seguir a Bíblia, eles abandonaram a Igreja Católica e passou a existir os protestaram contra a Igreja. Aí eles pararam de fazer um monte de coisas. Pararam de batizar bebezinho, viram na Bíblia que não faz sentido. Pararam de adorar imagem, os evangélicos não gostam disso, eles viram que não faz sentido. Pararam de pedir confessar o pecado para um homem, um monte de coisa. Mas eles levaram algumas, até hoje. Acontece que a reformista, Lutero, Calvino, eles não queriam, Lutero não queria se separar. Não queria separar, ele queria corrigir a igreja. Queria corrigir a igreja católica. Mas ele foi chamado a Roma, foi tratado de igreja, foi eliminado. Mas então, os protestantes, eu te digo porque eu tive uma igreja protestante, metodista. Eu era metodista antes. E eu celebrava domingo. Meu avô era pastor metodista e nós celebrávamos domingo. E íamos à escola dominical. Simplesmente por tradição. Quando eles abandonaram a igreja romana, eles mantiveram guardando o domingo. Por quê? Porque foi assim que eu aprendi. E quando a maioria hoje que lê a Bíblia e vê Jesus repreendendo os fariseus por causa do sábado, eles pensam que é porque Jesus estava abolindo o sábado. Mas na Bíblia fala em Mateus, onde fala que ele fala não vim abolir? 5:17, obrigado. Jesus fala, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Né? Então veja, aí eles arrumaram, ficou bonitinho assim, ó, dessa forma. Se alguém recitar os 10 mandamentos hoje, é desse jeito. Ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Ué, cadê o segundo? Pulou. Né? Guardar domingos e dias santos, seria o quarto na Bíblia. Nem existe a palavra domingo na Bíblia. Fala primeiro dia da semana. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, né, que é o não adulterarás. Lá é o 7º, aqui é o 6º. Não furtar, não levantar falso testemunho. E aqui os 2 mandamentos, quer dizer, um único mandamento, não cobiçar virou 2, né? Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Roma ensinou isso para o mundo, por isso que fala, o mundo todo se maravilhou ante a besta. E Roma, quando nós vimos, eles reconhecem, eu vou voltar aqui rapidinho, eles reconhecem que eles mudaram e que o mundo segue por causa deles, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É a nossa marca. Não, mas é só... os que fazem isso... No texto original não existe a palavra domingo. Olha aqui, ó. O que a igreja cristã fez? Eles queriam continuar adorando o sol. Então eles pegaram o sol, o mitraísmo, mais o cristianismo, e aí fundiu tudo e colocou um símbolo só. Até hoje aparece esse símbolo bastante na igreja. É o símbolo da cruz com o sol junto. Mas não é porque Jesus é o sol e está brilhando na cruz. É porque misturou faz séculos com o mitraísmo. A auréola que fazem é o sol também, não é? Ó, na Enciclopédia Britânica sobre o domingo diz o seguinte: a mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino no ano 321. Ele quebrou a lei e o povo seguiu. Isso é uma questão de adoração. Quem que eu adoro? Eu adoro a Deus ou adoro a Jesus? Eu quero terminar, a gente já passou da hora, mas eu quero pedir para o Renato colocar um videozinho que mostra um padre falando, um padre é autoridade da igreja, falando por que é que eles guardam domingo. Ele fala, domingo é autoridade, é máximo. Né? Os evangélicos hoje que guardam o domingo como dia sagrado, eles estão seguindo um preceito de Roma, que tem orgulho de ter feito isso. Tá bom? A maioria pensa que Jesus aboliu, mas Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Cadê o Renato? Ah, tá. Então, eu vou pôr aqui. Pode falar, Alice. Quando as pessoas se ajoelham e beijam a mão do Papa ou do arcebispo ou do bispo, e tem uma passagem bíblica que diz que eu sou, não te ajoelhes. Ah, sim. Sim, não pode. Vamos ver aqui, Renato. Você me ajuda aqui? Passar para cá? Não deu. Aí o som sai aqui também.
Olha aqui, gente, que interessante. O povo não sabe dessas coisas, mas a autoridade, a cúpula da igreja sabe. E mais uma vez, não vim falar mal da igreja. Nós estamos estudando o capítulo do Apocalipse, que previu essas mudanças aí, tá? Então, desde cedo tomaram consciência que é o domingo que nos faz cristãos. É o domingo que nos faz cristãos. Dominica non possumus. Quer dizer, nós não podemos existir sem o domingo. A importância. Isso quer dizer que o domingo, ele é uma necessidade existencial da igreja. É tal a profundidade e a importância do domingo que o Papa João Paulo II dedicou uma carta inteira ao domingo. Eu tenho essa carta, eu comprei. Aqui que está a importância. Por quê? Porque o Papa João Paulo II, de feliz memória, né, que está lá no céu intercedendo por nós, ele notou que nós estamos secularizando as coisas. Nós estamos perdendo o sentido do tempo sagrado. O centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave. Né? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho. Né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura. Né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Olha só. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do século XX. Essa semana ele fala assim, ele entendeu uma coisa na Bíblia, mas a igreja está lá, o Paulo, Ele segue a igreja, exatamente. A igreja católica, eles têm bem claro isso. A igreja está acima da Bíblia. Eles admitem isso. Não, mas essa é uma doutrina da igreja. É doutrina. Se você procurar no site oficial do Vaticano, lá está escrito que a igreja segue a tradição que Jesus deixou para a igreja. Então a igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia como ela acha que é. Então ela está acima da Bíblia. Essa é a norma da igreja. Porque a igreja tem o poder de modificar e alterar a Bíblia. Sim, que é o que você viu o padre falando, ele mesmo. Então, meus irmãos, meus amigos, nós estamos estudando o Apocalipse e ele passa por essa questão. Então a gente fala assim, vamos lá agora detonar com, né? Nós estamos estudando e ele passa por isso. É como se a gente passasse pela Guerra do Paraguai, tivesse paraguaios aqui, a gente está estudando história sem ofender ninguém. É como se estivesse estudando sobre o Hitler, sobre os alemães, como é que eles tiveram coragem de fazer o que eles fizeram, e tivesse alemães aqui, a gente não ia pular essa parte da história. Porque não foi você que fez isso, foram eles lá. A gente está estudando história. E é bom conhecer a história, é ou não é? A gente fica mais esperto quando a gente sabe os porquês que aconteceu, as origens e os fins também das coisas. Então, hoje nós vimos metade do capítulo 13, que fala da besta que subiu do mar, que faz uma referência a Daniel, falando de Roma, tá bom? É o quarto animal que João viu, essa específica. Na semana que vem nós vamos ver ainda o capítulo 13, uma besta que subiu da terra. E aí vai surgir o sinal da besta, o 666. O que quer dizer isso? Não perca, porque isso é muito importante. É muito importante. É o sinal da besta ou o sinal de Deus. Qual que você escolhe? Nós vamos ver a semana que vem. Não é maravilhoso saber que Deus conhece o futuro, gente? Deus avisou antes de acontecer. Hoje a gente está vendo que é passado e ainda vai continuar acontecendo. Tá bom? É isso. Terminamos com uma oração.